Graça e paz, queridos irmãos. Temos uma visitante no nosso discipulado de hoje. Fiquei com pena de tirar a Mel aqui da mesa, está dormindo tão bonitinho. É porque o discipulado de hoje já está gravado e ele é a mensagem que preguei no domingo passado em Campinas e preguei exatamente naquele texto que eu pedi que vocês estivessem meditando ao longo da semana. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 46. Então, eu vou colocar aqui na sequência esta pregação que foi gravada e graças a Deus a pregação foi bem sucedida. Aproveito para mandar um grande abraço para os queridos irmãos da Igreja Bíblica Cristã em Campinas e um grande abraço para todos que estão aí acompanhando também pelo chat ou assistindo depois este vídeo, depois da sua estreia. Temos tido os vídeos aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, no canal A Deus Toda a Glória. Então, espero que seja edificante para você. Nós estaremos no discipulado de hoje refletindo a respeito de termos ou não a mente de Cristo. Porque aqueles que têm ainda uma mente sectária, que gostam de contenda, evidentemente que ainda não têm a mente de Cristo. Mas espero que você a tenha. Se não tiver, ore para que o Espírito Santo venha transformar o seu pensamento segundo a vontade dele. E tudo isso para a glória de Deus. Então, meus queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 46. Já fizemos a oração, podemos ir diretamente para a leitura da palavra. Lucas 9, 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Queridos irmãos, na sua sabedoria, Deus fez com que cada um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, expusessem os ensinamentos de Cristo, como estes que nós acabamos de ler, priorizando um modo didático mais do que priorizando uma cronologia dos fatos. Embora, evidentemente, haja uma cronologia, mas quando há ensinamentos que precisam estar perto de outros ensinamentos, isto acontece. E é o que nós vemos aqui.
O Espírito Santo, no Evangelho segundo Lucas, reuniu 3 importantes lições de Cristo, concernentes ao mesmo assunto, mas numa progressão de abrangência. Vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. 3 ensinamentos de Cristo reunidos numa progressão de abrangência, a fim de que a nossa compreensão da vontade de Deus seja liberta de premissas errôneas, venenosas e aprisionadoras. E de tal forma, irmãos, que se nós entendermos de fato o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, a nossa mente irá se expandir, de tal modo que possamos dizer que temos a mente de Cristo, e não mais uma mente mundana, uma mente também sectária. Porque se falamos mente mundana, as pessoas logo pensam em promiscuidade. No entanto, uma mente mundana é também uma mente sectária. É uma mente que gosta de rótulos. É uma mente que gosta de divisões. É uma mente que gosta de brigas, de contendas, de ter a razão, de estar por cima, de ser o maior. E nós vemos aqui, queridos irmãos, 3 importantes ensinamentos de Cristo a respeito de nós mudarmos a nossa mente, crescermos espiritualmente, pensarmos como Ele e podermos dizer que temos a mente de Cristo. Os apóstolos, mesmo convivendo com Jesus por tanto tempo, diariamente, aqueles 12 ainda tinham uma mente estreita, precisando ser liberta, precisando deixar o sectarismo e parar de ficar rotulando pessoas e eles mesmos se rotulando e tentando brigar primeiramente entre si. E aí que começa a progressão. Nessas 3 lições, primeiramente, nós vemos a lição para dentro da congregação. Aqueles 12 estavam discutindo entre si. Você sabe que há histórias que nós encontramos em um evangelho e que também encontramos em outro evangelho. E às vezes em outro evangelho nós temos mais detalhes que nós não temos no primeiro que nós estávamos lendo. E é o que nós vamos ver agora. Por exemplo, esta primeira história do versículo 46 até o 48 de Lucas 9, que nós acabamos de ler, que foi a primeira história do texto inicial que lemos, Lucas 9, do 46 ao 48, ela contém detalhes que eu considero muito importantes para o que eu gostaria de ilustrar aqui para vocês, contada no Evangelho de Marcos. Então eu gostaria de convidar você, mas não saia de Lucas, que vamos voltar para Lucas daqui a pouco, tá bom? Então mantenha aí Lucas também marcado na sua Bíblia, no capítulo que lemos, mas vamos para Marcos capítulo 9, então você volte apenas um livro, Marcos capítulo 9, versículo 33 ao 35, Marcos 9, do 33 ao 35, que diz assim. E vamos só até o 35, porque depois a ilustração é a mesma, de Jesus tomar uma criança, né? Mas Marcos 9, do 33 ao 35. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes, ou seja, Jesus perguntou aos apóstolos: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior.
Esse é o detalhe que eu queria aqui enfatizar. Eles estavam discutindo longe de Jesus. Por quê? Porque sabiam que aquilo era errado, que aquilo era vergonhoso. Quem de nós é o maior? Eu fico imaginando Pedro, por exemplo, dizendo, tomando a palavra e dizendo: ora, eu sou o maior, é claro que eu sou o maior, eu que disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o outro disse: não, mas logo em seguida Jesus disse: arreda Satanás, lembra? Porque você tentou fazer com que ele desistisse da cruz. E começou a discussão, estavam discutindo. Eu, na verdade, estou aqui numa completa conjectura. Não estou dizendo que foi exatamente isso que aconteceu, que foi essa conversa, mas o fato é que eles estavam disputando entre si qual deles era o maior. Mas quando o Senhor Jesus perguntou: o que vocês discutiam pelo caminho? Eles se calaram. E devem ter baixado a cabeça, envergonhados. E só discutiram porque estavam longe de Jesus. Se estivessem perto de Jesus, eles não estariam discutindo esse tipo de coisa. Quando alguém almeja a posição de outra pessoa, o ministério de outro irmão, este alguém está longe de Jesus. Não entendeu o Evangelho. Não entendeu do que se trata o reino de Deus. Nós não estamos aqui competindo entre nós, irmãos. E se tem algum irmão que se destaca na congregação porque ele tem o dom do ensino, ele prega bem, a quem muito é dado, muito se lhe requererá, irmãos. Não queira uma responsabilidade que Deus não te deu. Não queira. Toda e qualquer função no reino de Deus é importante. Em 1 Coríntios capítulo 10, o Espírito Santo, através de Paulo, nos lembra, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, ele nos lembra que nós somos um em Cristo Jesus. E ele usa a ilustração de um corpo, 1 Coríntios 10, 16. Ele usa a ilustração de um corpo humano para ilustrar isso. Mas este corpo é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vejam que isso está em 1 Coríntios capítulo 10. No capítulo seguinte nós encontraremos o tradicional texto que sempre lemos na ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Senhor pega o pão e reparte entre os seus discípulos e diz a eles: comam dele todos vós, isto é o meu corpo. E quando todos comem do mesmo pão, o que o Senhor espera é que nós entendamos que nele todos somos um. Glória a Deus. Se nós estamos comendo algo que o Senhor disse, isto é o meu corpo, é porque nós queremos que ele viva em nós. Que ele viva em cada um de nós. Somos membros uns dos outros, somos membros do mesmo corpo. Então,
Ilustrando, por exemplo, com a palma da minha mão. É como se cada dedo fosse um irmão. E todos têm que trabalhar em harmonia, juntos. Porque, do contrário, nós não estamos de fato no reino de Deus. Não estamos de fato no corpo de Cristo. Porque todos os movimentos do meu corpo obedecem o comando do cérebro. E quem é o cabeça deste corpo é Cristo. Glória a Deus. Cristo. Nenhum de nós é a cabeça nesse corpo. É Ele. E quando cada um de nós está no seu chamado, a sua função, e aguardando o tempo certo para exercer o que Deus está lhe preparando e chamando, então assim nós temos paz entre os irmãos, nós temos o crescimento no corpo de Cristo. Vejam que interessante, em 1 Coríntios 12, no capítulo seguinte agora, 1 Coríntios 12, ele volta a falar do corpo. E no versículo 12, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 12, 12, em diante. Agora a leitura é um pouco longa, eu peço que você preste o máximo de atenção, por favor. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se alegram, se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém. Poderíamos até continuar a leitura, mas o principal é entendermos isto. Não há no corpo de Cristo qualquer papel que não seja importante. Por exemplo, eu conheci irmãos, congregaram conosco lá em São Gonçalo, que diziam: eu estou nessa igreja pelo modo como o irmão que estava na portaria me recepcionou. Ele me recepcionou com tanta alegria, com tanto carinho, que eu voltei. E depois ele continuou sendo a mesma pessoa e eu fiquei. Então vejam, o irmão que fica na portaria, que quando se trata de um espaço de reuniões muito grande, às vezes ele nem tem como ouvir a pregação, que ele está lá para recepcionar quem chega às vezes atrasado, um visitante. E como é importante isso.
Como é importante um sorriso, um abraço caloroso e respeitoso. Como é importante nós compreendermos que temos que cuidar uns dos outros. Temos que cuidar uns dos outros, queridos irmãos. E não competirmos uns com os outros. E os apóstolos ainda não estavam compreendendo isto, irmãos. Estavam disputando quem é o maior. Em Mateus, no capítulo 23, veja comigo, por favor. Mateus 23, versículo 5 em diante. E como isso nos lembra tantos religiosos de hoje em dia. Mateus 23, versículo 5 em diante. E fazem todas as obras, é o Senhor Jesus falando a respeito dos escribas e fariseus. E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, aquelas cadeiras que ficam de frente para os irmãos, sabe? O lugar de destaque. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que seria rabino, que significa meu grande, esse é o significado de Rabi, literal. Vós, porém, não sejais chamados Rabi, ou seja, meu grande, porque um só é o vosso guia, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aleluia. Aleluia. Pastor Vanderlei levou à risca esse ensinamento. Ele está lá no último banco da última fileira. Está se fazendo menor, está aplicando o que Jesus ensinou. Não estou com isso dizendo que seja errado sentar na frente, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não é isso. Inclusive aqueles que trabalham, né, aqui conduzindo a reunião, é importante até que estejam sentados mais perto do local onde vão se dirigir para falar com os irmãos. Mas o que o Senhor está aqui condenando é a motivação do coração. Por qual motivação você faz o que você faz? É para a glória de Deus ou é para a sua própria glória? É para receber elogios dos homens, ser vistos por eles, admirados por eles, ou é para que através de você Deus seja engrandecido? Deus seja engrandecido. Interessante que aqui mesmo em Mateus, no capítulo de número 5, vamos primeiramente para o capítulo de número 6. No capítulo 6, o Senhor Jesus dá o seguinte ensinamento. Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Ora, o Senhor claramente está nos ensinando a fazermos o bem sem alarde, sem que venhamos ficar contando o bem que fizemos.
Porém, ao mesmo tempo, no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 5, agora sim, capítulo 5, o Senhor Jesus diz, versículo 14 em diante: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não parece uma contradição? Aqui o Senhor está dizendo que é para os homens verem nossas boas obras. E em Mateus capítulo 6 ele está dizendo: faça as tuas boas obras em secreto. Como conciliar isso? E a resposta está em qual é a tua motivação. Porque se prestarmos bem atenção, no capítulo 6, versículo 1, ele diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Ou seja, a motivação é aparecer. A motivação está errada. Mas qual a motivação? No capítulo 5, versículo 16. A motivação está no final do versículo: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa é a motivação correta. Se a motivação é a glória de Deus, é dar bom testemunho de Cristo para que Deus seja glorificado através de nossas vidas, então siga em frente. Mas se você identificar que você tem a fraqueza de querer aplausos, elogios, e isso faz com que você se torne uma pessoa soberba, que se acha melhor que os outros, então não faça o bem diante de outras pessoas. E se quando você fizer, não conte para ninguém, porque senão você estará alimentando um pecado em seu coração, destruidor, que pode e vai levá-lo à perdição eterna. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus nos deu exemplo de como temos que nos portar diante dos nossos irmãos, fazendo algo que Pedro nem quis que ele estivesse levando a cabo, porque considerou um absurdo o Senhor Jesus, o mestre dos mestres, fazer isso. João capítulo 13, versículo 12. João 13, 12. Então, depois que lhes lavou os pés, Jesus lavou os pés dos discípulos. Irmãos, eu não sei quantos de vocês sabem dessa questão. O lavar os pés era o papel de um escravo. As residências dos mais ricos, que tinham escravos, quando uma visita chegava, era dada a ordem para que o escravo lavasse os pés do visitante, daquele que chegou. Por quê? Porque naquela época não se andava de sapato, era de sandália. E as ruas não eram asfaltadas, eram de terra. Então as pessoas chegavam com os seus pés com muita terra, evidentemente. E então era um ato de honra que o visitante tivesse os seus pés lavados pelo escravo do dono da casa. E Jesus, quando ele, no versículo de número 4, ele se levanta, tira as vestes e, tomando uma toalha, cinge-se com ela e deita água numa bacia, versículo 5, e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar ainda os pés com uma toalha com a que ele estava cingido. Quando Pedro viu aquilo, falou: não, os meus pés o Senhor não vai lavar, não. Eu, hein? Tu és o Senhor, estás fazendo o papel de um escravo? Mas por quê? Porque o Senhor queria nos ensinar uma grande lição.
E essa grande lição, irmãos, olha o problema da mente sectária, da mente estreita, que não compreende o Evangelho. Jesus não está nos ensinando um ritual, irmãos. O ritual do lava-pés. Não. Ele está nos ensinando que temos que servir uns aos outros. Por mais humilhante que seja esse serviço, Ele fez o serviço mais humilhante de todos para nos ensinar que temos que servir uns aos outros. Hoje não faz o menor sentido alguém lavar o pé de outra pessoa, mas naquela época fazia. Era o papel de um escravo. E Jesus está ensinando no versículo de número 15. Vamos ler a partir do 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Muitos até hoje não entendem. Entendeis? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por que eu ressalto o como? Porque ele não disse o que eu vos fiz. Ele não está dizendo que nós temos que literalmente, hoje, século 21, usarmos de uma prática que não faz o menor sentido, porque se fizermos será um mero ritual. Mas o que faz sentido? Faz sentido eu prestar qualquer serviço ao meu irmão sem cobrar nada por isso. Um escravo não recebia pelo que fazia. Jesus não ganhou um centavo por ter lavado os pés dos discípulos. E se quisessem pagá-lo por isso, ele diria: não, eu fiz por amor. Eu fiz porque eu amo vocês. Então ele está dizendo bem claramente aqui, versículo de número 15, porque eu vos dei o exemplo de amor, de humildade. Quanta gente soberba no meio religioso, irmãos. Quanta soberba, quanta gente querendo título, querendo ser o maior. E Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Santo dos Santos, lava os pés dos discípulos, fazendo o papel de um escravo. Eu vos dei um exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Vamos colocar em prática o que Jesus ensinou. Do contrário, estamos enganando a nós mesmos, irmãos. Então, vigiem para que não haja no coração de qualquer um esse desejo de grandeza, de aparecer, de ser aplaudido. Eu já ensinei tantas vezes, irmãos, se você estiver louvando, se você estiver pregando, se você estiver ensinando, e aplaudirem, imediatamente diga a Deus toda a glória. Transfira para Deus. Aquele aplauso não é para você, não é para mim. O aplauso é para o Senhor. Porque se não fizermos isso, corremos o risco de nos envaidecermos. A abrangência agora vai aumentar. Falamos sobre a mente sectária dentro da congregação. Ou seja, o que é uma mente sectária? É uma mente que está dividindo, ao invés de agregando. Ela está em disputa. Então a disputa começa dentro da congregação. Um irmão contra outro irmão. Mas ela se expande. Vamos para a segunda história. Lucas capítulo 9, versículo 45. Lucas 9, 45. Não, perdão, 49. Lucas 9, 49. A segunda história, são 2 versículos apenas.
49 e 50. E respondendo João disse... Aliás, antes de ir para a segunda história, eu não posso deixar de citar o menino. Eu não posso deixar de citar o menino. Se houvesse alguma criança aqui, eu ia chamar aqui do meu lado, mas elas estão lá na escolinha. Porque Jesus chama um menino, versículo 48, e diz: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. O que significa isso? Receber um menino em meu nome. Receber um menino em nome de Jesus, ou seja, qualquer que não desprezar uma criança, porque é meu discípulo, porque ele compreendeu o que eu estou ensinando, a mim me recebe. Então o Senhor dirá naquele dia: foi a mim que fizeste. Aquele bem que você fez a um pequenino, a uma criança, foi a mim que fizeste. Então, se isso Jesus dirá em relação a uma criança, o que não dirá em relação a qualquer outra pessoa com a qual nós convivemos, seja na família, no trabalho, na vizinhança, e que nós estamos fazendo o bem, e o Senhor dirá: foi a mim que fizeste. Eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu era forasteiro e me hospedastes, como a irmã Edna me hospedou, nos hospedou, como a irmã Ivone também já nos hospedou. O Senhor dirá para vocês: foi a mim que fizestes. E todo o bem que você faz a alguém, ele dirá: foi a mim que fizestes. Será que temos essa compreensão? Ou ficamos escolhendo a quem nós vamos abençoar? Quando a palavra diz que temos que amar até os inimigos, se até os inimigos temos que amar, quanto mais aos amigos, quanto mais aos irmãos. Vamos crescer espiritualmente para a glória de Deus. Aleluia! Que a nossa mente não seja sectária, que não estejamos com invejas, que não estejamos em disputas, que não estejamos competindo entre nós, mas também que não façamos o mesmo em relação a outras congregações. Versículo 49. E respondendo João disse: mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Não segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Cuidado com a igreja do conosco. Cuidado com a igreja do conosco. A igreja do conosco é a igreja de membros de uma mentalidade sectária que, coitadinhos, pensam que só eles são salvos. Só nós somos os salvos, o resto está tudo perdido. A nossa igreja não tem placa, qualquer que tem placa está perdido. É uma mente infantil, sectária. Queridos irmãos, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Eu não estou falando em relação à indecência, não estou falando de vestes, eu estou falando que para Deus as placas e nada é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, ter uma placa ou não ter uma placa dá no mesmo. Porque o importante é o seguinte: o que há no seu coração? O amor de Deus está no seu coração? Ou não? Isto é o que importa. O Senhor não nos rotula, irmãos. Não haverá no céu o arraial dos assembleianos e o outro arraial é dos batistas e assim por diante. Não, irmãos. Rótulos não significam absolutamente coisa alguma. Que paremos de rotular as pessoas e de ter ideias preconcebidas a respeito do rótulo que elas se permitiram colocar. Hoje, quando eu identifico que alguém é cristão, eu não pergunto mais de que igreja você é. Eu digo: estou vendo que você também ama Jesus, não ama? Amo Jesus, glória a Deus. E aí geralmente a pessoa é que me pergunta: de que igreja você é? Eu digo: eu sou um discípulo de Cristo. Mas de qual igreja? Aí tem mais de uma. Que eu saiba, só existe um corpo de Cristo. Um corpo de Cristo. Mas eu sou de tal igreja, mas você é de qual?
Qual religião você é? Você é esotérico? Eu falei, não. Eu sou alguém que segue a Cristo sem religião, sem denominação, sem nome. Eu usei recentemente a ilustração do suco de laranja. E estávamos no mercado e surpreendi minha esposa pegando 2 sucos de laranja de caixinha. Um de uma marca e outro de outra marca. Eu nunca comprei suco de laranja de caixinha. A não ser quando é para ir na festa de alguém e aí tem que levar um suco, né, desses de caixinha. Aí comprei e falei, amor, é para gravar um vídeo. E aí cheguei em casa e gravei um vídeo de menos de 1 minuto para torná-lo um short. E naquele vídeo eu mostro o suco de uma marca e o suco de outra marca. E digo, irmão, se eu quiser beber suco de laranja, eu não preciso necessariamente ter que escolher entre essa marca e essa marca ou qualquer outra. Eu posso simplesmente chupar a laranja, espremer a laranja e fazer um suco. Eu posso ir direto à fonte. Glória a Deus! E no discipulado anterior, de quinta-feira passada, eu me aprofundei um pouco mais nisso, lendo o que está escrito nos ingredientes das caixinhas. Não tem só suco de laranja ali. Aliás, o suco de laranja é o que menos tem. É o que menos tem. Depois vocês procurem lá, eu acho que é o de número 43, né, amor? Tá no grupo? Obrigado, irmão. É o discipulado de número 43, lá do canal A Deus Toda a Glória. Aonde o título do discipulado é Discípulos de Cristo ou de Cristianismo? Porque colocar rótulos é cristianismo, não é Cristo. Cristo não nos ensinou isto. Cristo não nos ensinou isto, irmãos. Não nos ensinou a colocarmos rótulos, irmãos, de nada. Ah, você é calvinista ou você é arminiano? Eu sou de Cristo. Isso não basta. Ah, mas não, ou você é uma coisa ou você é outra. Eu sei lá tudo que Armínio ensinou para eu dizer que eu sou arminiano. Muito menos calvinista, que de Calvino eu sei que tem umas coisas bem horríveis. Mas eu sei lá de tudo que ele ensinou, eu vou colocar um rótulo de homem. Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Armínio, eu sou de Calvino. Não! Eu sou livre em Cristo. Livre em Cristo. Aleluia! Só que as pessoas não respeitam isso. Elas querem te rotular. Paciência com elas, paciência. Lembrem da ilustração do menino. Tenham paciência com o menino. Tratem bem o menino. Jesus dirá, foi a mim que fizeste. Aquela paciência que você teve com a criancinha, que ainda está com a mente ainda cheia de preconceitos, cheia de rotulações, e passou a vida mudando de rótulo, muda de um rótulo para outro rótulo. Não, irmão, somos livres em Cristo. Glória a Deus. Então vejam, nós vemos aqui que João, ele tinha uma mente sectária ainda, e a coisa vai piorar mais adiante, né? Ele proibiu, ele tomou a atitude, juntamente com outros discípulos junto com ele, porque certamente não foi o único apóstolo que fez isso. João disse no versículo 49, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. É a igreja do conosco, é só nós na fita. Não, irmãos. E o Senhor Jesus diz, não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Não proibais. Tem alguma outra congregação onde se fala de Jesus? Não, o Senhor não nos chamou para brigar com congregações, irmãos. Não nos chamou para isso. Oremos por eles. Se nós chegamos ao entendimento mais fiel ao que Cristo ensinou, que nós então cresçamos um pouco mais e compreendamos que faz parte desse ensinamento a paciência, a misericórdia, a compaixão, o pagar o mal como bem, o perdoar, o fazer o bem a quem nos fez o mal. Então é muito importante que nós venhamos crescer espiritualmente para a glória de Deus. E finalmente, irmãos, aliás, antes de seguir, eu acho importante ilustrar isso aqui.
Qual é a atitude que nós temos que ter em relação a alguém que a gente percebe que ainda está cego? Puxa, mas essa pessoa tem a Bíblia, usa o nome de Jesus, mas não está enxergando o que a gente está enxergando. Qual é a atitude que nós temos que ter? Mateus capítulo 15, vejam comigo por favor, Mateus 15, versículo 7. Mateus 15, 7. Aonde mais uma vez o Senhor Jesus está falando a respeito de fariseus e escribas, e então ele diz, Mateus 15, versículo 7, vamos até o versículo 14. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, ou seja, tradição religiosa. Versículo 10, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Qual foi o imperativo de Cristo aqui para nós? Deixai-os. Deixem eles para lá. O Senhor não nos chamou para ficarmos falando mal de denominações, irmãos. O Senhor não nos chamou para ficarmos criticando, e às vezes até criticando igrejas que nós no passado fizemos parte. Eu, por exemplo, cheguei a congregar um tempo na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas eu era ainda infantil espiritualmente, eu não compreendia o que eu estava fazendo. Então, agora eu vou ficar, ao invés de pregar o Evangelho, ficar falando mal de Edir Macedo? Não. O Senhor não nos chamou para isso. Queridos, tentem imaginar a seguinte ilustração. Imaginem que nós estivéssemos numa reunião aqui à noite e inesperadamente faltasse energia elétrica e não houvesse aqui uma luz de emergência para acender. O que iria adiantar para resolver o problema? Adiantaria alguma coisa eu ficar gritando contra a escuridão? Adianta eu gritar contra a escuridão? Não, o que adiantaria? Eu pegar o meu celular e ligar a lanterna do celular. Acender uma luz. Isso adiantaria. Então eu continuaria pregando, mesmo sem microfone, aumentaria um pouco o meu tom de voz, acenderia a lanterna para que eu enxergasse aqui o que está escrito na palavra e continuaria pregando. Resolvi o problema, acendi uma luz. Gritar contra a escuridão só aumenta a escuridão. Por que aumenta? Porque prolonga o seu tempo de existência. Mas agirmos para acender a luz, e a luz é Cristo. Isto sim resolve o problema. Isto sim resolve, para a glória de Deus. Então, amados, o Senhor nos ensinou claramente, temos que obedecer a quem? A Cristo, irmãos. Deixai-os. São guias cegos. Orem para que eles também despertem. E assim será, para a glória de Deus. Mas se nós ficarmos combatendo contra eles, falando mal deles, aí é que não se convertem nunca. Porque vão ficar com raiva. Não compreendem ainda. Temos que acender a luz. E finalmente, terceira e última história. Lucas, capítulo 9, versículos 51 ao 56. Lucas capítulo 9, versículos 51 ao 56. E aqui eu queria apenas explicar por que os samaritanos não quiseram receber Jesus, porque perceberam que ele estava indo para Jerusalém.
E os samaritanos, naquela época, tinham uma rixa contra os judeus e os judeus contra os samaritanos. Os samaritanos, eles eram o resultado daquelas 10 tribos que se dividiram da tribo de Judá e Benjamim, depois que o filho de Salomão veio a ser o rei e cobrou impostos muito caros. Então 10 tribos se revoltaram, foram para o norte e então acabaram dando origem a esta região chamada de Samaria. E então havia essa briga contra os judeus. Então vamos do versículo 51 em diante. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para a assunção de Cristo, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então vejam, nenhum de nós gosta de ser maltratado, nenhum de nós gosta de não ser bem recebido. Ora, nós estamos aqui lendo uma história que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. E os samaritanos não quiseram recebê-lo naquele momento. E então, o que o Senhor fez? Foi para outra aldeia. Deixou para lá. Deixou para lá. Por que eu digo que aqui nós temos uma abrangência ainda maior? Lembram, começamos falando de assuntos internos da congregação. Depois, a abrangência aumentou. Estamos então vendo uma ilustração de como lidar com membros de outras congregações. Se em alguma coisa não pensam como nós, não estão fazendo parte do mesmo ministério, mas também amam Jesus, glória a Deus. Não é para ficarmos brigando com eles, para orarmos. E finalmente agora nós vemos uma ilustração com os samaritanos, que nem judeus eram. Então pense numa situação que não tem nada a ver com o irmão em Cristo. Não tem a ver com alguém do nosso ministério, ou de outro ministério, ou que ame Jesus. Tem a ver simplesmente com alguém que se costuma chamar do mundo, né? Do mundo. Quem é do mundo, quem não é do mundo, né? Como que nós tratamos aqueles que ainda não seguem Jesus? Qual é a nossa reação para o modo como eles nos tratam? Porque às vezes nos tratam mal, irmãos. Às vezes, quando percebem que somos cristãos, nos tratam mal. E nos tratam mal justamente porque eles já foram maltratados por cristãos. Mas o Senhor não nos ensinou isso. Ele não nos ensinou a tratar mal aqueles que não o seguem. Ele não nos ensinou a fazermos mal como Tiago e João queriam. Tiago e João queriam que aqueles homens morressem. E morressem da pior forma possível, queimados. Queriam fazer um churrasquinho, um churrascão de gente. Misericórdia. E achavam que Deus aprovava isso. Deus vai fazer desse fogo do céu e consumi-los. Não é essa a vontade de Deus em Cristo Jesus, irmãos. Não é essa. Nós não temos que querer que aqueles que não são convertidos morram. Nós temos que querer que eles sejam salvos. Você provavelmente já ouviu alguém orando, pedindo a Deus que matasse aqueles que lhe perseguem. Senhor, vinga, Senhor. Tira a vida dessa pessoa que está me perseguindo. Essa pessoa não está orando a Deus, está orando ao diabo.
Porque Deus não tem prazer na morte daquele que não se converteu a Ele. Não tem, Ele tem prazer na morte dos santos, no sentido de que aquele que é convertido, a sua alma está salva. Ele está entrando na eternidade, de vida e não de morte, de perdição eterna. Glória a Deus. Então, qual é a nossa mentalidade em relação àqueles que ainda não são cristãos? Por exemplo, agora mesmo, quando o irmão Maurício estava abrindo os portões, ele deve se lembrar que passou aqui uma pessoa que a gente nem conhece, acho que você também talvez não conheça, e que nos deu bom dia, não foi? Bom dia. E nós demos um bom dia como se fosse um irmão em Cristo. Mas não é. Mas nós demos um bom dia com sorriso, com simpatia. Não foi aquele bom dia, seu ímpio, seu mundano, seu perdido. Eu estou indo para a igreja e você quer me jogar bola. Né? Irmãos, essa não é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ele quer que tratemos bem a todos, porque é com paciência, com misericórdia, com compaixão que nós vamos atrair essas pessoas para a luz, para Cristo, que é vida. Mas religiosidade hipócrita é morte, é aprisionamento que começa na mente. Eu tenho pena de quem está nessa prisão, mas eu não posso reagir a essas pessoas com ódio, com raiva, porque do contrário eu nunca vou atraí-las para Cristo, só vou fazer inimigos. Então tenhamos paciência, irmãos, tenhamos misericórdia, tratemos bem a todos, trate bem os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, mesmo aqueles que maltratam você, que perseguem você. Pague o mal com o bem, e você verá o poder que isso tem para a glória de Deus. Aleluia. O bem vence o mal, irmãos. Verdade, Senhor. Então, queridos irmãos, que sejamos praticantes do que Cristo ensinou e não meramente ouvintes. Quero convidar você a orar junto comigo nesse momento, do modo como você preferir, de pé, de joelhos, sentado, como você achar melhor. Quero convidar você a pedir que o Espírito Santo, oração que também eu farei aqui, porque eu não sou melhor que vocês, irmãos. Pedir que o Espírito Santo sonde o nosso coração e nos transforme para a glória de Deus. Antes de nós orarmos, eu não vou deixar de ler essa outra referência que eu tinha anotado aqui, que diz respeito à questão da hipocrisia no meio da congregação. Ele diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 5, versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então vejam, o Espírito Santo está nos ensinando aqui, não deixe de falar com aquele que não é convertido, só porque ele não é convertido. Por mais que ele seja pecador, cumprimente-o. Jesus ensinou isso. Jesus inclusive disse no Sermão do Monte, que se encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7, se você cumprimentar apenas aqueles que te amam, que mérito há nisso? Que mérito há? Nós temos que fazer o bem a quem nos faz o mal. E é isso que Paulo está falando aqui. Porque senão, se eu estivesse ensinando vocês a não falarem com pecadores no mundo, então vocês tinham que sair do mundo. Mas o Senhor Jesus, orando pela igreja, orando por nós, disse: Pai, eu te peço, não os tires do mundo, mas os guardes do mal. E principalmente do mal que possa haver no nosso coração. No nosso coração. Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus nos purifique de todo e qualquer mal que haja em nosso coração. Amado Deus, nosso querido Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha sondar todo o nosso ser. Ó Santo Deus, não somos perfeitos, é claro que não, mas nós não queremos, ó Senhor, usarmos como desculpa a nossa imperfeição para continuarmos no pecado.
Ajuda-nos, ó Senhor, a acertarmos no alvo. Ajuda-nos, ó Pai, primeiramente entendendo que os nossos irmãos da congregação fazem parte do mesmo corpo. Precisamos uns dos outros. Temos que cuidar uns dos outros, ó Senhor. Porque se uma parte do meu corpo está sangrando, todo o corpo vai sofrer com isso. Então, Senhor, se há algum irmão meu ferido, que não seja eu a causa desse ferimento. Se há algum irmão precisando de ajuda, que eu seja este a ajudar, e que isto seja para a tua glória. Mas que eu compreenda também que o teu corpo não se limita apenas à minha congregação, mas qualquer outra congregação, com ou sem placa, onde o Senhor é pregado, onde o Senhor Jesus é amado, que eu também entenda que ali há membros do teu corpo, e que eu não tenho que ficar em guerra contra eles, mas apenas pregar a verdade, e como a tua palavra ensina na Epístola aos Efésios, a verdade em amor, não com ódio, a verdade em amor, para que assim haja o verdadeiro crescimento no corpo de Cristo. Então, Senhor, que eu venha tratar bem os meus irmãos de outros ministérios, que eu venha, Pai, orar por aqueles que estão pregando alguma heresia, e ao invés de persegui-los, deixá-los, não ficar fazendo disto um objetivo de vida, Senhor. Pai, da mesma forma, que eu possa, Senhor, tratar bem até mesmo aqueles que não são ainda convertidos a Ti, na esperança, ó Pai, de que este bom tratamento venha tocar no coração deles, e eles venham perceber que não somos religiosos hipócritas, mas que verdadeiramente o Teu Santo Espírito age em cada um de nós, para a Tua glória, de modo que pagamos o mal como o bem, de modo que fazemos o bem até mesmo a nossos inimigos, como nos ensina a Tua palavra: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E que tudo isto façamos para a Tua glória, não para recebermos elogios, ó Senhor. Que tenhamos prazer em servir, em compartilhar, em ajudar, que venhamos nos doar, ó Pai, uns aos outros para a Tua glória, que não percamos a oportunidade de fazer o bem. Dá-nos essa vigilância, que estejamos atentos, ó Pai, para fazer o bem a todas as pessoas, independente de quem sejam, que nós façamos o bem, que nos lembremos do ensinamento de Cristo na parábola do bom samaritano. O sacerdote estava preocupado com a sua religião e não se compadeceu daquele que estava à beira do caminho, precisando de ajuda, de socorro. Da mesma forma o levita, mas um samaritano, que os judeus consideram como inimigos, se aproximou daquele judeu à beira do caminho e o ajudou. Que nos lembremos disso, Senhor. Porque o Senhor elogiou o samaritano e não o sacerdote, não o levita. Que tomemos cuidado, Senhor, para entendermos qual é a Tua verdadeira obra. Que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, para a Tua glória. Assim oramos e agradecemos. Amém. Amém.